Boa tarde a todos, estamos começando mais uma live aqui na página da Enxaqueca Crônica. Já pedimos desculpas adiantado aqui pelas redes, porque nós tivemos um pequeno atraso por problemas técnicos, mas agora está tudo bem. Hoje nós vamos falar sobre a influência das mudanças climáticas no surgimento das crises de dores de cabeça para quem sofre com enxaqueca crônica, outros tipos de dores de cabeça. E para tirar todas as dúvidas e falar sobre esse assunto, hoje nós estamos recebendo o neurologista Dr. Henrique Carneiro, aqui de Belo Horizonte. Viemos até BH para conversar, bater esse papo, a segunda vez, né, doutor, que nós visitamos aqui a cidade. E o Dr. Henrique, ele é membro da Sociedade Brasileira e Internacional de Cefaleias e é o atual secretário da Sociedade Mineira de Cefaleia. Seja bem-vindo, doutor, e obrigada por aceitar mais uma vez o nosso convite. Eu que agradeço, Milene, o pessoal do canal, e espero que a gente possa esclarecer mais algumas dúvidas dessa vez. Com certeza. Durante a semana a gente já divulgou nas nossas redes sociais, já recebemos muitas perguntas, já separamos as principais dúvidas, então vocês que estão nos acompanhando podem enviar, que nós vamos, ao longo desse bate-papo, ler aqui as perguntas para o doutor. Para começar, enquanto a nossa equipe está selecionando algumas perguntas, doutor, falando sobre essa mudança climática, né? Muitas pessoas relatam que quando ocorre a mudança climática, seja para o tempo frio ou para o calor, que são gatilhos para desencadear crises de dores de cabeça. Por que isso ocorre? Olha, Milene, na verdade, o que acontece? O calor ou frio excessivo, eles são tidos como gatilho, né, gatilhos em pacientes, principalmente que já têm a doença chamada enxaqueca. É interessante, a gente até vai falar muito sobre o tema hoje, e é interessante a gente começar dando um passinho atrás, talvez, porque a gente sabe que isso acontece na prática clínica, no consultório. Eles dizem que até 1/3 dos pacientes referem que gatilhos de mudança de climática podem desencadear crise. E no consultório, pacientes terciários, que são aqueles pacientes que já são com enxaqueca crônica mesmo, eles falam que até metade desses pacientes admite que a temperatura é um fator de gatilho. Só que vários estudos também não conseguiram comprovar isso. Um estudo muito grande foi feito em 2011, um estudo austríaco, quando tentaram replicar isso, e realmente o resultado não foi esperado, porque na prática a gente vê uma coisa e os estudos mostram outra, mas tem mostram outras coisas, mas tem muitas variáveis, né? E o que a gente acredita que aconteça, na verdade, é o seguinte: o cérebro de quem tem enxaqueca é um cérebro que ele é ruim para adaptar a mudanças. Por exemplo, mudança de temperatura, mudança de luminosidade, mudança de falta de sono, excesso de sono. Então a gente acredita que quando tem temperaturas muito baixas com o tempo seco, ou temperaturas muito altas com o tempo úmido, esse cérebro reage de uma maneira diferente, altera o equilíbrio, e isso desencadeia a enxaqueca. Ah, tá certo. Muito interessante isso, né? Eu já ouvi bastante falar sobre essa mudança esse cérebro que funciona de uma maneira diferente, né? Para alguns gatilhos, quem sofre de enxaqueca. Doutor, é verdade que as dores de cabeça estimuladas pelo frio, como por exemplo uma pessoa que toma um sorvete ou um vento, ou está num ambiente com ar-condicionado, esse tipo de pessoa tende a ter enxaqueca? São pessoas mais comuns que sofrem de enxaqueca? Olha, são duas coisas diferentes. Por exemplo, as pessoas com enxaqueca, elas têm uma queixa maior do que a mudança de temperatura é um desencadeante. Então, por exemplo, eu tenho enxaqueca, eu acredito que quando estou diante de temperaturas muito frias, normalmente ar muito seco, minhas crises vão vir mais. Mas existe a cefaleia própria do estímulo frio, que é aquele vento direto, como um ar-condicionado, um vento frio, ou, por exemplo, quando a pessoa ingere sorvete ou uma bebida bem gelada, uma cefaleia diferente, não é igual a enxaqueca. Uma cefaleia muito aguda, ela é mais apertando, e a gente acredita que essa cefaleia do estímulo frio, ela seja por uma constrição das artérias do cérebro. Entendi. Né? E lembrar, só para a gente contextualizar, que a enxaqueca, a característica da enxaqueca é uma dor normalmente unilateral, ela lateja, na maioria das vezes, ela é moderada a intensa, a luz incomoda, o barulho incomoda, e ela vem acompanhada de náusea ou vômitos. Só que dificilmente ela começa de uma vez. Normalmente ela começa e vai piorando, atinge o seu máximo e dura entre 4 e 72 horas.
Então são dores distintas, mas que as pessoas que sofrem essa dor de enxaqueca tendem a relatar mais a dor do estímulo frio. E para quem sofre com dores de cabeça, né, nos dias mais gelados, é recomendado o uso de mais proteção ao se expor às baixas temperaturas, como por exemplo o uso de toucas, acho que a gente só tá com um probleminha de áudio, gente. Só um minutinho que a gente vai arrumar aqui. Eu acho que agora vai melhorar. Acho que agora tá ok. Desculpem que a gente tava com um probleminha acho que de áudio aqui, mas a gente já Começamos arrumou. com um probleminha de sinal, deixamos de lado Acontece, o áudio. porque quando é ao vivo acontece, né? Não tem Isso jeito. acontece porque é ao vivo. Exatamente. O importante é que nós estamos aqui para esclarecer as dúvidas de vocês, então nos desculpe mais uma vez caso vocês não tenham ouvido. Eu sou a Milene Roland, estou recebendo o Dr. Henrique Carneiro, que é neurologista. Hoje viemos aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, visitar o doutor e bater esse papo e tirar suas dúvidas sobre o impacto da mudança climática nas crises de dores de cabeça. Então, seguindo, doutor, para quem sofre com as dores de cabeça nos dias mais gelados, é recomendado o uso de alguma proteção ao se expor nesses ambientes? Por exemplo, o uso de touca ou de agasalhos, alguma coisa que previna que a pessoa vai ter crise? Tem-se alguns estudos mostrando, e a prática clínica, os pacientes referem que é uma melhora. Né? Os estudos não são tão consistentes nesse ponto, mas a gente vê muito que as pessoas, principalmente durante dias muito frios e que eles sabem que aqueles dias vão desencadear crises tipo enxaqueca, como eu falei, aquela dor que é mais forte, mais pulsátil, que vem uma dor leve e vai piorando, esses pacientes, se evitarem o contato direto da temperatura fria com a pele, ela tem uma menor incidência de crise. Então é sempre interessante usar principalmente a região da cabeça onde que é mais sensível, normalmente o perímetro cefálico, que às vezes é a região da face. É interessante usar alguma proteção, touca, algum protetor auricular. Fica aí a dica então. Vocês que estão nos acompanhando, enviem suas perguntas, nós já separamos algumas que o pessoal aqui da nossa equipe já está nos encaminhando. Essa semana a gente divulgou aí o evento, alguns templates, e eu vou seguindo aqui com as perguntas para o doutor. Apesar de algumas regiões do país o calor permanecer, né, na parte nordeste, o inverno ele começou há alguns dias, né, e por ser uma época bem seca, eu gostaria de perguntar se as pessoas que sofrem com rinite, com sinusite, todos esses ites, né, que relatam que nessa época ataca tudo e acaba uma das consequências também é a dor de cabeça, se existe alguma maneira de prevenir essas dores e desconfortos. E até aproveitar aqui para relatar que na nossa página nós recebemos muitas mensagens de pessoas que falam: eu sofro muito de sinusite, por isso vem a dor de cabeça, ou eu tenho muita rinite e aí vem a dor. É interessante, e acho que talvez aqui a gente tem que começar a fazer o primeiro ponto de desmistificar algumas coisas. Por exemplo, isso a gente vê na prática clínica, inclusive entre colegas da área de medicina. Sinusite, gente, sinusite crônica, ela normalmente não dá dor de cabeça, nem dor de cabeça aguda. Por exemplo, quem tem sinusite crônica, se tiver dor de cabeça crônica, provavelmente essa dor de cabeça não é da sinusite. Então isso é um mito, é um grande mito. A sinusite, para dar dor de cabeça, ela tem que ser aguda ou a crônica agudizada. O que é isso? Sinusite é uma infecção. A infecção, se ela está arrastada, o corpo acostuma e não vai produzir um sinal de alerta que é a dor. Quando ela é aguda, costuma ter febre, secreção nasal purulenta, tosse. Às vezes a pessoa abaixa a cabeça, ela sente uma pressão maior e tem dor nos dentes. Essa é a sinusite aguda ou crônica agudizada. Essa vai causar dor. A sinusite crônica não. Então, se a pessoa não tem esses sintomas, provavelmente ela é portadora de enxaqueca crônica. Né? Tem até uma frase em inglês que fala isso: if sinus is migraine. Se o paciente te fala que é sinusite, é porque é enxaqueca. Mas a gente não vai generalizar. Sim. E outra coisa que acontece em relação às ites, às rinites, que existe sim uma relação da cefaleia do contato mucoso. Quer dizer, dentro do nariz a gente tem uma mucosa que é igual à da boca, que é bem semelhante àquilo quando incha, e que encosta uma parede na outra, vai causar um desconforto e pode causar uma dor, que normalmente tem as características diferentes da enxaqueca. Né? Então é um diagnóstico diferencial, mas a mensagem seria a seguinte:
Se você tem dor de cabeça crônica e vive tratando de sinusite, às vezes tomando antibióticos inadvertidamente, o ideal é fazer um diagnóstico correto e procurar um tratamento profilático, que na maioria das vezes vai ser para enxaqueca. Entendi. É até importante a gente aproveitar esse gancho, que nós recebemos toda vez que a gente faz live aqui na nossa página, a gente recebe muitas perguntas sobre medicamento, né? Então, assim, a gente gostaria de deixar claro que nós não podemos dar o diagnóstico, que cada caso é um caso e que os médicos que nós convidamos para esse bate-papo é para tirar as dúvidas mesmo, porque às vezes a gente ouve, a gente lê relatos de pessoas que qual que é o medicamento que você usou? Eu vou lá, vou testar isso, eu quero um medicamento milagroso. E não acabam aceitando que não tem cura, né? Até eu coloquei uma pergunta aqui pra gente falar um pouco mais pra frente sobre não ter cura, mas ter tratamento para enxaqueca crônica. E para isso é preciso buscar um médico neurologista para o diagnóstico certo e a indicação do tratamento, né, doutor? O interessante a gente sabe que quem está com dor está desesperado. Então, qualquer coisa e como é uma doença muito prevalente, até 12% da população tem enxaqueca. Olha só, nós estamos falando de enxaqueca, existem 153 tipos de dor de cabeça, a enxaqueca é um deles, né? E tem um grande grupo que tem vários subtipos, mas existe um grande mito e a pessoa busca analgésicos e busca tratamentos milagrosos. O mais importante, gente, o tratamento preventivo, ele é normalmente individualizado. Não é porque funcionou na Milene que vai funcionar em mim, embora a gente pode ter a mesma doença, só que os efeitos colaterais das medicações eles são diferentes. E é importante que medicação analgésica, que são aquelas que você toma na hora da dor, por exemplo, você vai à farmácia e compra um analgésico comum, igual a gente conhece vários. Se você começar a abusar e tomar analgésico mais do que 2 vezes por semana, por um período maior do que 3 meses, este analgésico vai começar a causar dor de cabeça. Então pensa bem, eu tinha uma enxaqueca, comecei a tomar muito analgésico porque a enxaqueca estava me incomodando, eu posso ter a enxaqueca mais uma dor de cabeça causada pelo abuso de analgésico. Então eu vou ter 2 dos 153 tipos. Então o importante e a mensagem se você tem muita dor de cabeça e está tendo que tomar analgésicos com frequência, procure um tratamento para prevenção adequada. Tem nós temos várias alternativas hoje e ninguém precisa de conviver com dor. Não, sentir dor não é normal e tem tratamento, essa que é a mensagem, Perfeito. né? Doutor, eu já comecei aqui a receber algumas perguntas, né, dos nossos seguidores, continue mandando, eu já aproveito para agradecer a participação de todos. A gente está com uma audiência super legal e eu vou começar aqui pela Joelma Tatiana, que pergunta: por que perto da menstruação piora a enxaqueca? E entra nessa questão dos hormônios, né, femininos. Exatamente. Só para a gente responder a dúvida da Joelma, é uma dúvida, acho que de quase 90% das mulheres. Existe enxaqueca menstrual, existe enxaqueca com piora menstrual e existe enxaqueca crônica, né? A enxaqueca, as mulheres têm cerca de 2 a 3 mulheres para cada homem que sofre enxaqueca, justamente por essa variação hormonal que a mulher sofre ao longo do mês. Existe um hormônio feminino, que é o estrogênio, que é o mais importante no ciclo feminino, que quando ele normalmente diminui no sangue, ele gera um gatilho que começa a crise de dor de cabeça naquela pessoa que tem predisposição. E quando que ele diminui? Normalmente 3 dias antes da menstruação ele começa a cair e a paciente vai menstruar, e até mesmo 14 dias antes, porque nessa diminuição que ele faz 14 dias antes, a paciente vai ovular, é um estímulo para a ovulação, né? Então normalmente essas pessoas que têm enxaqueca antes da menstruação ou durante a menstruação, normalmente tem uma enxaqueca menorzinha no meio do ciclo também. Isso tudo influência do hormônio estrogênio, mas que também tem tratamento adequado. Também tem tratamento, não pode ficar com dor. Então fica aí a resposta para a Joelma, muito obrigada pela sua participação. A Catiene Holanda, ela pergunta se enxaqueca é hereditário, porque a filha dela de 15 anos tem e o mais novo de 4 anos já sente a dor. Tá. A enxaqueca realmente tem componentes hereditários. A gente sabe que nas famílias onde tem pacientes acometidos, a chance de ter é um pouco maior. E também a gente vê indivíduos que não têm pacientes acometidos manifestarem sintomas das doenças. Mas o mais interessante é o seguinte,
Principalmente agora eu vou mudar um pouquinho do foco, que vou abordar a enxaqueca na infância, porque o filho tem 4 anos. A enxaqueca pode começar em qualquer fase da vida, né? Na infância, na adolescência ou na idade do adulto jovem e até na senilidade. O mais comum, entre os 20, começa aí em torno dos 15, mas a enxaqueca crônica entre os 20 e os 45 anos. Quando a enxaqueca começa na infância, normalmente os sintomas não são de dor de cabeça. Então o paciente, a criança, ela às vezes queixa de dor na barriga recorrente, o pediatra às vezes acha que pode ser verme, dor nas pernas, muitas vezes encarado como dor de crescimento. E um dos principais sintomas é o enjoo em viagem, em brinquedos de rodar, em parque, todas essas coisas que tem muito movimento. O cérebro também não tem adaptação boa ao movimento. E são as síndromes precursores da enxaqueca. Aquela criança que tem esses sintomas costuma ter dor de cabeça, tipo enxaqueca no futuro. A gente vê muito a mãe reclamando e a criança seguindo o caminho da mãe, né? Então a gente não pode negligenciar que ela pode estar com dor de cabeça, mas também não deve hipervalorizar o sintoma ou a queixa, né? Se a criança queixa de dor de cabeça e tem esses sintomas associados, pode ser que ela vai ser uma criança, um adulto com enxaqueca e deve ser olhado de perto, e também tem tratamento específico na infância. Tá certo, é muito importante essa resposta sobre a enxaqueca, a dores de cabeça infantil, porque a gente recebe muitas perguntas também de mães e muitas vezes alguns relatos de que não encaravam a dor como, às vezes quer chamar atenção, então é importante também, né, ressaltar que às vezes não é chamar atenção, é realmente uma dor. Pode estar sentindo dor. E é interessante, como a gente falou, que a enxaqueca no adulto ela começa mais lenta, dura de 4 a 72 horas. Quando a enxaqueca começa na infância, normalmente ela começa até um pouquinho mais rápida e pode durar menos, durar em torno de 1 hora. E os sintomas associados, náusea, vômito, aversão à luz, aversão ao som, podem ser até mais intensos. Na criança tudo é mais intenso, é mais vívido. Sim. Então a criança queixa-se muito, às vezes vomita e logo em seguida sai, melhora e vai brincar e vai correr. E aí fala assim, poxa, estava fingindo, né? Então a gente tem que saber que a doença se manifesta de formas diferentes e para cada sintoma que a gente observar, a gente pode observar outros sintomas para fechar uma rede de diagnóstico e tratar adequadamente. Então, a mãe, se repara esses sintomas que eu disse anteriormente, juntamente com o histórico familiar, se tiver recorrente, deve procurar o pediatra e informar. Muito bom esse esclarecimento, doutora. Então, fica aí a resposta para a Catiene Holanda. Muito obrigada pela sua participação. A Natália Rodrigues, ela pergunta qual tipo de alimento devo evitar para não atacar a enxaqueca. Legal. Então vamos lá. Nós estamos falando hoje de gatilhos e o gatilho seria estímulo frio. Alimento é também de todo gatilho. A pessoa fala assim, mas o que é gatilho? Né? Gatilho é aquele que a gente diz gatilho, que puxa para desencadear um processo. Só vai ter problema com algum tipo de alimento, com estímulos frios ou com falta de sono, aquele paciente que já tem a chamada doença enxaqueca, né? Então, se eu nunca tive enxaqueca, não sou portador e ficar uma noite sem dormir, às vezes eu vou ter outros sintomas, exceto dor de cabeça. Se eu sou portador de enxaqueca, eu vou manifestar os sintomas da crise. Quanto à alimentação, o mais importante é o seguinte: vários alimentos, eu vou citar alguns, mas não é regra. Sim. Chocolate, bebidas alcoólicas, embutidos, presunto, salame, mortadela, alguns desses nuts, amendoim, castanha, pistache, molho de glutamato monossódico, ou condimentos que contenham glutamato monossódico, frutas cítricas, frutas ácidas, todos são desencadeantes. Mas é importante observar que às vezes o limão não vai causar enxaqueca em mim, mas pode ser um desencadeante em você. Quanto à alimentação, a gente não proíbe nada. Você vai observar, como que ela chama aqui? É a Natália Rodrigues. A Natália. Natália, você deve observar o que causa dor de cabeça especificamente em você. Se toda vez que você come limão, ou toma uma limonada, você desencadeia dor de cabeça, ele é um forte desencadeante em você e você pode começar a evitá-lo. Mas não deve ser uma regra para todo mundo. Sim. E o mais importante, a soma de fatores normalmente que vai fazer que a crise comece. A gente fala que é como se fosse um balde que você vai colocando líquido. Cada gatilho é um líquido que você coloca.
às vezes o líquido, a última gotinha nem foi mais importante, o balde derramou e começou a crise. É verdade. Né? Então, por exemplo, falta de sono, vamos pensar que nós estamos colocando água nesse balde. Um jejum prolongado. Pior do que comer qualquer coisa é ficar em jejum mais do que 3 horas. Você coloca mais água nesse balde. Aquele dia que você está, como nossa outra amiga falou, você está num período pré-menstrual onde baixou o estrógeno. Você coloca muita água no balde. E aí ela foi e comeu um pedacinho de chocolate, o balde derramou e ela falou assim: poxa, o chocolate me fez mal. Então o interessante é ver que a soma dos fatores vai ser o principal gatilho que vai desencadear uma crise de enxaqueca. É bem interessante isso, porque às vezes as pessoas só associam com alimentação, né? E na verdade tem um monte de hábitos que se juntos ali, se fizer uma reciclagem de todos esses hábitos, dá certo, né? Dá uma aliviada junto com o tratamento, né, com o médico. E normalmente, desculpe me interromper, normalmente a alimentação é um dos menores fatores. Então, quando o paciente chega ao consultório, a gente não proíbe esse paciente de comer absolutamente nada. Né? Existem alguns livros falando de dietas, né? A gente prefere ficar somente baseado em evidência, o que os trabalhos científicos mostraram que podem ser ou que são desencadeantes. O único alimento que a gente tem certeza que não faz bem é a cafeína, porque além de um alimento já é um estímulo direto ao cérebro. Você toma cafeína, você desperta. O cérebro de quem tem enxaqueca já é mais aceleradinho. Então, se você deixar ele prontinho para doer, qualquer coisa que vier depois vai desencadear a dor. Entendi. É até interessante a gente abordar, a gente já abordou aqui, mas é legal reforçar. A gente recebeu várias perguntas em alguns momentos sobre a cafeína, porque a cafeína, né, ela é vista como a grande vilã, porém alguns medicamentos, algumas pessoas não entendem como que no medicamento para o tratamento preventivo ou do controle das crises tem cafeína na substância, na formulação. Então, como é que é isso, doutor? Vamos lá. Se a gente voltar um pouquinho, o que acontece? A cafeína ela é um estimulante direto do cérebro, né? Do córtex cerebral. Então, se você toma café, você acorda. Os medicamentos que contêm cafeína, normalmente vem junto da cafeína, vem um analgésico. E as pesquisas mostraram que por essa cafeína, vamos dizer assim, acordar o cérebro é um pouquinho mais complexo. Eu estou tentando fazer de uma linguagem que seja legal para o pessoal entender. Sim. O medicamento que vem associado, ele aumenta a absorção em 40%. Então, se eu tomei 1 grama de dipirona mais cafeína, vai corresponder a 1,4 gramas de dipirona. Então, por isso que as formulações todas para dor contêm cafeína para potencializar. O problema é, na hora da crise, potencializando o analgésico, aquilo vai funcionar e vai ser uma coisa positiva. Só que a cafeína sem o analgésico e a cafeína em excesso, ela vai deixar o cérebro mais agitado para fazer qualquer coisa. E uma das coisas que o cérebro de quem tem enxaqueca faz bem é trabalhar errado e doer. Né? Então ele já deixa o gatilho prontinho para disparar. A gente sabe que 200 mg de cafeína já é responsável por quase chegar no balde cheio, quase entornar aquele balde que a gente conversou. Então, por exemplo, só para a gente, quem está em casa, entender, um cafezinho coado tem cerca de 60, o que é cafezinho copinho comum? 60 mg de cafeína, um café expresso tem cerca de 80, uma latinha de refrigerante de cola 35 e aí por diante. Vai somando isso daí e você vai ver que às vezes o estímulo já está quase completo para desencadear uma crise em quem abusa de cafeína. Olha, bem interessante, viu? É muito legal para esclarecer, porque fica essa dúvida, né? De não entender. É uma dúvida muito comum no dia a dia do consultório. Eu imagino, mas é mais uma vez esse trabalho incrível que os médicos fazem de estudar, de ter essas combinações e de levar o tratamento para as pessoas. Continuando aqui com as perguntas, a Daniela Pop, ela diz que hoje, há uns minutinhos atrás, ela viu um raio passando no campo ocular e veio a dor muito forte. Como fazer para melhorar? Que tipo de enxaqueca é essa, doutor? Que legal. Assim, existem, igual eu falei, 253 tipos de enxaqueca. Um dos tipos, normalmente 1/3 dos pacientes com enxaqueca tem chamada enxaqueca com áurea. Áureas são sintomas neurológicos que precedem ou acompanham a primeira hora de dor. É interessante a gente comunicar para os clientes ou para o público em geral
que os sintomas neurológicos da aura duram entre 5 e 60 minutos, então não duram mais do que isso. E às vezes o paciente fica com medo daquilo ali ser um AVC, né? Os sintomas do AVC são diferentes. Então a aura pode ser pontinhos luminosos, perda de visão, visão embaçada, ou parece que você está vendo a visão através de um tubo, ou você só consegue ver a visão periférica, e isso pode progredir para dificuldade de fala, perda de força, dormência em algum lado do corpo. Então esses sintomas são de aura. Toda vez que é a primeira vez dos sintomas de aura, vale a pena procurar um médico para investigar. Se o paciente já tem certeza e já sabe que aqueles sintomas são iguais aos que ele já teve anteriormente, pode se preocupar menos, né? Mas se a aura durar mais do que 60 minutos, pode ser que não seja somente uma aura. Como fazer para prevenir? Uma vez que você já está com sintoma de aura, provavelmente já iniciou o processo que vai ter a dor, né? Então existem medicações que você deve tomar nessa hora, e são medicações específicas. Algumas delas, inclusive, são contraindicadas na fase de aura. As medicações específicas para enxaqueca, um grupo muito específico, elas não podem ser usadas durante essa fase. E quando o paciente está tendo muitas auras e seguidas de muitas crises dolorosas, o melhor é prevenir. Usar uma medicação diariamente para que essas auras não venham, consequentemente as dores não virão. Tá certo. Então fica aí o esclarecimento para Daniela Pop, a gente espera que tenha sido bem esclarecedor. A Fernanda Brown, ela diz que as crises dela estão piorando. Eu acho que entra nesses sintomas e que agora a parte da face dela adormece. Talvez seja, mas tem que consultar o médico. O mais importante é que sintomas neurológicos são indícios que tem alguma coisa que não está funcionando bem. Sim. Né? E como a gente tem muito medo de lesões mais graves ou de problemas mais graves, se for o primeiro episódio ou episódio diferente dos anteriores, ela deve investigar, mas bem provável de ser uma crise de enxaqueca com aura. Tá certo. Interessante, menina, vamos aproveitar a pergunta dela. Quando que a dor de cabeça preocupa? Porque todos os pacientes, todos os espectadores que estão vendo têm dor de cabeça. Eles vão saber, poxa, mas quando eu sei que eu preciso procurar um médico ou quando eu sei que aquilo é só uma enxaqueca? Os sinais de alerta, que são chamados bandeiras vermelhas, olha, piscou uma luzinha vermelha, você tem alguns sinais específicos. Por exemplo, a primeira ou a pior dor da vida, você deve investigar. Então, se é a primeira vez que eu tenho, vou investigar. Ou se eu já tenho dor de cabeça, mas essa está pior, ela está diferente, eu devo investigar. Aquela dor de cabeça que começa súbita, como eu falei, a enxaqueca ela começa e vai progredindo. Se ela começa em trovoada, a gente chama dor de cabeça em relâmpago, aquela que parece que caiu um raio na cabeça da gente, começou a dor, essa deve ser investigada também. Quando a dor de cabeça é acompanhada de sinais neurológicos, por exemplo, junto com a dor eu tenho uma perda de visão, uma perda de força, né? Se eu sei que aquilo ali não faz parte da minha aura. As dores de cabeça que começam depois dos 50 anos devem ser investigadas, e aquelas dores de cabeça que têm sinais e sintomas diferentes, por exemplo, febre, rigidez no pescoço, vômitos em jato, aquele vômito muito forte. Não são crises de enxaqueca que costumam ter vômito, tá? Os vômitos da hipertensão intracraniana são vômitos diferentes, são chamados vômitos incoercíveis, vômitos muito fortes ou em jatos. Basicamente, pacientes que têm alguma imunossupressão, por exemplo, paciente portador de HIV, paciente portador de linfoma ou do diabetes descompensado, aquele paciente que está mais à mercê de doenças oportunistas, teve dor de cabeça, vale a pena fazer uma investigação que pode ser uma causa secundária. Muito legal esse alerta, doutor, muito importante. É importante as pessoas entenderem que sentir dor não é normal, né? Então tem que procurar um médico e aproveitar essas dicas do Dr. Henrique, desses sinais vermelhos para procurar. Doutor, a gente está recebendo muitas perguntas, muito obrigada pela participação de todos, continuem mandando aquelas perguntas que a gente não conseguir responder depois ao longo da semana a gente vai respondendo. A Luísa Fogliarini, ela pergunta qual a diferença entre a enxaqueca e a cefaleia tensional. Legal. A cefaleia tensional, dos tipos existentes, é a mais comum. Mas a cefaleia do tipo tensional, ela normalmente, por ser mais branda, ela não leva o paciente ao médico,
né? A cefaleia do tipo tensional, vamos falar dos sintomas. A cefaleia do tipo tensional é uma dor um pouco mais branda, normalmente ela é na cabeça toda, a enxaqueca tende a ser unilateral. A cefaleia do tipo tensão, o paciente acha que tem uma dor como se fosse um halo pressionando em volta da cabeça. A luz ou barulho podem incomodar, mas normalmente ela não tem nem náusea e nem vômitos. Junto com a cefaleia tensional, o paciente pode queixar desconforto no pescoço ou nos ombros, e a dor dura entre 30 minutos e 7 dias. Então ela tem uma duração muito maior às vezes, ela costuma acontecer mais no final do dia, e ela é mais branda. Responde a analgésicos convencionais na maioria das vezes. E o paciente com enxaqueca já tem sintomas específicos, por exemplo, a dor tende a ser unilateral, pulsátil, a luz incomoda, o barulho incomoda, normalmente tem ou náusea ou vômito. Ela piora quando o paciente tenta fazer atividade física, ela dura entre 4 e 72 horas, né? E basicamente, e a intensidade ela é de moderada a intensa, né? Então a diferença basicamente das duas é isso. Entendi, então fica aí o esclarecimento para a Luísa, muito obrigada pela sua participação. Doutor, voltando aqui para algumas perguntas sobre essa mudança climática e o tempo frio que nós estávamos falando no começo, quais são as dores de cabeça mais comuns devido a mudanças climáticas, seja calor ou frio, e quais os tratamentos preventivos que são indicados? Tá, vamos lá. Igual a gente até chegou a comentar um pouquinho sobre isso no começo. Existe a dor de cabeça do estímulo frio direto, né? Aquela cefaleia do sorvete, a cefaleia do ar-condicionado, às vezes até do banho muito frio. É uma dor aguda, empontada, que normalmente ela passa mais rápido. Essa dor, a única coisa que a gente tem, é mais comum em quem tem as outras dores primárias, tipo enxaqueca. O que você tem que fazer é saber evitar o estímulo, né? Então, se é comum quando toma sorvete, o paciente às vezes costuma segurar o sorvete um pouquinho na boca antes de engolir, ou tomar um copo de água da temperatura ambiente logo após a ingestão do sorvete. Isso ajuda um pouco. Evitar o contato direto do ar frio, principalmente na região cefálica, usar gorro, toucas e protetor auricular. Já a enxaqueca desencadeada pela mudança climática, ela é uma condição muito específica, porque tem pacientes que têm enxaqueca com estímulo quente, né? Normalmente exposição longa e prolongada ao sol. Tem até um trabalho um trabalho americano, que exposição maior do que 3 horas na luz solar pode ser um desencadeante. E tem outros pacientes que têm piora ao frio, normalmente ao tempo seco, e essa situação que a gente está vivendo. Então é muito específico. Se o paciente sabe que a dor de cabeça dele tem aquela desencadeante, por exemplo, exposição prolongada ao sol, ele deve tentar sempre evitar os gatilhos, né? Mas não tem uma receita certa, porque igual os alimentos, cada paciente vai ter uma característica distinta. Entendi. E hoje a gente recebe muitas perguntas aqui, né, na nossa página sobre os tratamentos, que as pessoas já tentaram todos os tratamentos, e a gente sempre reforça que existem outras opções e que elas devem sempre conversar com os médicos sobre o leque de opções que tem hoje nos consultórios que estão disponíveis. Quais são os grupos, né, os tratamentos que hoje são disponíveis para os tipos de dores de cabeça? A gente sabe que algumas são mais específicas, mas de maneira geral. Tá, vamos pensar o seguinte: existe a dor aguda, que o grupo normalmente é aquela dor que o tratamento você tem que tratar agudamente. Você vai resolver a dor do paciente, tirar o paciente da crise. Normalmente analgésicos, anti-inflamatórios ou um grupo específico chamado triptanas, que respondem os pacientes com enxaqueca. Nós estamos falando aqui só da enxaqueca ou migrânia, né? Migrânia crônica, enxaqueca crônica é a mesma coisa. Então, drogas para serem usadas na hora da crise. Existe até drogas um pouco mais fortes, que são chamados neurolépticos, que a gente deixa para usar em ambiente hospitalar naquele paciente que nada conseguiu resolver. Existe, né? Existem esses pacientes ou crises piores que a gente usa em ambiente hospitalar. E o mais importante são os tratamentos preventivos ou profiláticos. É o que? São medicações que você usa no dia a dia, tendo ou não crise, para que você possa desenvolver um número menor de crises diante dos gatilhos existentes no dia a dia.
Se a gente usar a analogia do balde de novo, seriam drogas que a gente tenta manter aquele balde vazio, fazer um buraquinho embaixo do balde para que ele não transborde, porque senão ele vai acumulando substâncias e vai acabar desencadeando a crise. Então os grupos seriam o seguinte: existem drogas que antigamente usavam para pressão, existem os antihipertensivos, drogas que usavam para convulsão, que são os anticonvulsivantes. É até interessante a gente falar, porque se o paciente, às vezes o médico não explica detalhadamente o paciente, e ele chegando na farmácia e fala assim: nossa, mas isso aqui é um anticonvulsivante, o doutor errou, eu não tenho convulsão, eu tenho enxaqueca, né? A gente usa realmente medicações para outros fins, em doses diferentes, em posologias e indicações diferentes. Perdão. Existem os bloqueadores de canal de cálcio, que são medicações usadas às vezes para o coração. Existem também os tratamentos que são ditos tópicos, por exemplo, a aplicação de toxina botulínica, né? O conhecido, o famoso Botox, que é aquela mesma medicação que a gente usa para estética, só que é importante ressaltar, ela é usada em locais diferentes, em quantidades diferentes, em doses diferentes. A gente vê muito no consultório, o paciente fala assim: ah não, meu dermatologista fez Botox para mim e a minha enxaqueca não passou. O uso da toxina para a enxaqueca, ela tem pontos específicos e doses específicas. E primeiro, tem que saber se a dor de cabeça daquela paciente é realmente uma enxaqueca crônica. Que ela só é indicada para enxaqueca crônica. A toxina botulínica é indicada para enxaqueca crônica. Se ela tiver um dos outros 153 tipos, ela não vai responder. Sim. Então você tem que tratar com a dose certa, o paciente certo, do jeito certo, né? Do mesma forma que alguns pacientes que falam que fizeram para estética, que acharam que melhoraram a dor de cabeça, por isso vem fazer a aplicação correta para ver se tem um resultado melhor ainda, né? Então a gente tem um leque enorme de medicações que a gente pode usar com o objetivo de diminuir o número de dias e o número de horas que o paciente tem por mês de dor. E o paciente leva a vida praticamente normal. Ai, que ótimo! Então fica aí a dica, essas opções. Mais uma vez a gente reforça que tem tratamento, sentir dor não é normal. Doutora, a gente está recebendo aqui muitas perguntas, então eu vou deixar as minhas de lado para atender a todos. A gente recebeu a pergunta da Aline Aprileu. Ela disse que nunca teve enxaqueca na vida, mas que após implantar o DIU de cobre, ela está tendo vários episódios que persistem. Aí deve ter que conversar talvez com o ginecologista. Não, cada caso é um caso. Mas o que a gente acha interessante é porque o DIU de cobre, ele não tem hormônio, e ele não mexe no hormônio que a gente diz que é o estrogênio, nem a progesterona. Os outros dispositivos intrauterinos, os DIUs, que a gente chama de hormonais, eles interferem no hormônio, sim, no hormônio sistêmico, não é ação só local. Então, às vezes, tem pacientes que se referem. O DIU de cobre é menos, o DIU de cobre dá muito mais cólica, dor, né, pré-menstrual, porque ele faz uma reação inflamatória local, mas na enxaqueca, se ela não usava anticoncepcional antes, ele interfere pouco. Às vezes o caso é, ela usava um anticoncepcional, retirou o anticoncepcional e entrou com o DIU. O que interferiu mais na enxaqueca dela não foi o DIU de cobre, sim a retirada do anticoncepcional. Entendi. Né? Então o hormônio em si, ele pode alterar muito a resposta da pessoa à dor. Lembrando, anticoncepcional em alguns casos piora, em outros casos não altera, em outros casos até aliviam um pouquinho o número de crises por mês. Então, cada caso é um caso, dependendo do tipo de hormônio e da resposta do paciente àquele determinado hormônio. Então, junto com o ginecologista e com o neurologista, colocar ou retirar anticoncepcional para a enxaqueca deve ser feito com parcimônia. Ah, tá ótimo. Então fica aí a resposta para a Aline Aprileu. Muito obrigada pela sua participação. Aproveitando, as mulheres acabam sentindo, né, doutora, mais dores de cabeça, já tem estudos que comprovam, mas aproveitando, a gente recebeu uma outra questão aqui da Vanessa Cristina, que ela pergunta como tratar a enxaqueca na gravidez. É mais uma questão que pega a mulher aí, né? Interessante. Tem uma coisa que a enxaqueca na gravidez, a mulher quando está na gestação, várias drogas são contraindicadas, né? Para começar. Então, tem uma coisa boa que da 13ª semana até o final da gestação, que seria do começo do 4º mês até o final, os hormônios eles oscilam menos. Por eles oscilarem menos, a chance de desenvolver crise é muito menor.
Então, normalmente, a enxaqueca, quando ela vem mais nos 3 primeiros meses, depois ela melhora muito. E quando vai tratar, existem medicações que a gente pode usar junto com paracetamol é uma, Dolantina é outra, mas que deve ser usado junto com o ginecologista, sempre com muita parcimônia. Não vamos usar nada inadvertidamente. E medicação profilática tem um grupo restrito que não tem algumas que a gente sabe que são completamente ruins para o feto, são chamadas a classe X, né, que são contraindicadas, que já foram comprovadas. Mas a maioria das medicações, a gente não faz estudo com grávida. Então, tem as classes que parece não haver problema ao feto. E quando a enxaqueca está prejudicando demais, a gente usa alguma dessas medicações onde parece não haver problema. Mas 100% de certeza a gente não tem. Né? O mais importante é, se a pessoa está planejando engravidar, ela já entrar na gestação tendo feito uma profilaxia legal. E aí ela vai passar os primeiros 3 meses bem e depois a própria gestação já é a prevenção. Então pensar um pouquinho antes de engravidar. Entendi. Então fica aí a dica do doutor. Para a Vanessa Cristina, muito obrigada pela sua participação. A Chayane Carpes, ela é uma pergunta bem interessante. Qual tipo de exame que é feito para saber qual o diagnóstico da enxaqueca? Exame clínico. Né? Não existe exame enxaqueca. É uma alteração de função do cérebro. Então, quer dizer, às vezes o paciente fala assim, eu quero fazer uma ressonância, uma tomografia. Nem sempre uma foto 3x4 mostra se eu estou feliz ou se eu estou triste. Né? Então, não existe exame específico para enxaqueca. Se você fizer uma anamnese bem feita, uma conversa legal com o seu neurologista e um exame clínico bem feito, você não precisa de exames para diagnosticar enxaqueca. E a gente só pede exames quando há suspeita de uma dor secundária, igual aquelas que a gente já conversou. Sim. Né? E tem uma grande máxima, por exemplo, se você tem mais do que 5 anos com a mesma dor e o seu exame clínico é normal, é porque essa dor sua não é nada de diferente, não tem nada de diferente causando. Então você não precisa de pedir exame. Tá certo. Então fica aí a resposta para a Chayane Carpes. Muito obrigada pela sua participação. Então a gente está recebendo aqui mais perguntas, tem algumas que eu não tinha lido que estavam lá em cima. Deixa eu ver aqui. A Valdia Maria Vieira, ela diz que sente muita dor de cabeça nas laterais da cabeça e na testa. Já fez exames e não deu nada, mas acontece com muita frequência no frio. Se pode ser enxaqueca? Difícil a gente falar, né? Mas assim, o que acontece é que a dor da enxaqueca normalmente ela é unilateral, às vezes de um lado, às vezes de outro. As dores que podem ser bilaterais, mais raramente. As dores mais bilaterais e principalmente têmporas e região de mastigação que podem piorar no frio também são as disfunções temporomandibulares. É um distúrbio dessa articulaçãozinha que a gente tem aqui dos dois lados que é responsável pela mastigação. E quem tem, às vezes, bruxismo, apertamento noturno, tendem a ter mais essas dores. E são mais comuns em quem tem enxaqueca. Então a enxaqueca e a disfunção temporomandibular são doenças que andam de mão dada. Uma normalmente piorando a outra. Então se o paciente tem as duas e você trata só uma, normalmente aquela que ficou vai arrumar um jeito de acordar que estava dormindo. Então o ideal é que quando faça um tratamento que você veja, que o neurologista veja, que você tem sintoma das duas, é procurar uma equipe multidisciplinar, odontólogo e tal, para tratar em conjunto e acabar com as duas. Interessante o senhor falar isso porque eu tô com enxaqueca por causa do bruxismo. Porque eu não tenho aquelas plaquinhas e eu tô sem plaquinha, então assim, hoje eu tô com muita dor de cabeça. Então, tá vendo? Isso é até legal a gente falar, porque às vezes o pessoal fala, esse pessoal da enxaqueca não entende, não tem enxaqueca. Nós temos vários enxaquecosos na equipe. Doutora, a gente está caminhando aqui para o final da live, infelizmente já está chegando aqui no tempo, mas eu gostaria de fazer uma outra pergunta, porque nós vemos alguns relatos aqui na página, algumas pessoas têm muita ansiedade, né, para receber alguma notícia de cura,
e acabam dizendo, eu já estou cansado do mesmo assunto, das mesmas dicas, nós gostaríamos de saber se tem cura, se não tem, de trazer alguma novidade. Então, assim, a gente queria até aproveitar essa oportunidade aqui com o Dr. Henrique para dizer que, assim como outras doenças crônicas, não tem cura, e sim o controle, o tratamento, e que os médicos, né, todo mundo que estuda, tudo com base em estudo, esses tratamentos que são levados para as clínicas, tudo é feito com trabalho embasado, assim como todos os nossos conteúdos aqui na página, tanto no site quanto nas redes sociais, e a gente faz questão de trazer os doutores aqui exatamente para esclarecer com embasamento. Eu acho legal, e o mais importante o que você falou é um pouquinho do desespero da pessoa que sofre de dor, né? Quem sofre de dor, principalmente de enxaqueca, a gente está falando aqui da especialidade da neurologia, que é a dor crônica, da enxaqueca crônica, é importante saber que nem sempre vai ser novidade que vai ser o resultado efetivo. Na maioria das vezes, a gente trata no consultório com remédios que o paciente, inclusive, algumas vezes já até usou, mas são doses, associações diferentes, e o mais importante de tudo, eu deixo o paciente muito ciente do que ele tem, porque o tratamento não é só do médico. O médico talvez seja o instrumento para dar ao paciente a ferramenta que ele vai usar, né? Então, o tratamento, além das medicações, aplicação de toxina, uso de medicações orais, tem que ter a parte não medicamentosa, que é feita pelo paciente. E normalmente isso vale para qualquer dor crônica, que seria evitar abuso de analgésico, tá? Se você está abusando de analgésico, deve parar, sabendo que esse dor vai piorar no começo, depois melhorar. Fazer atividade física aeróbica é muito importante. A atividade física aeróbica aumenta a taxa de serotonina, de vários outros neurotransmissores, e ajuda muito na enxaqueca, isso comprovadamente, cientificamente comprovado. Evitar a cafeína, como nós já dissemos, e evitar jejum. Essas regras são básicas. Depois, cada tratamento pode ser individualizado de acordo com caso a caso, mas a chance de melhora, de controle de vida normal é muito grande, né? O paciente não pode perder a esperança nunca. Não pode. Até aproveitando essas dicas, doutor, a gente já deu bastante essa dica aqui na nossa página e recebemos feedbacks sempre legais da ingestão de água. Que o paciente que tem enxaqueca e outras dores de cabeça, ele tem que ingerir bastante água, né? E isso a gente já colocou aqui com base em estudos, e muitas pessoas falam, eu comecei a tomar mais água e deu um alívio nas minhas crises. Por que isso ocorre? Na verdade, qualquer desequilíbrio no corpo, e quem tem enxaqueca reage pior a qualquer desequilíbrio, seja de alta de glicose, baixa de glicose, distúrbios hidroeletrolíticos, essa má adaptação em quem tem enxaqueca vai gerar dor, né? É interessante a gente falar que a hidratação não é boa só para enxaqueca, né? Então, você ingerir uma quantidade grande, boa de líquidos é importante para a saúde em geral, pelo menos para você compensar as perdas que a gente tem diariamente, né? Então, isso é importante. No caso da enxaqueca, existem medicações específicas, inclusive, vou citar o nome do sal, que chama topiramato, que é uma droga que é muito comum dos pacientes que estão nos vendo, vários vão estar tomando, que a ingestão de líquidos deve ser inclusive duplicada, porque aumenta a chance de ter pedra nos rins, aumenta o número de parestesias, formigações nas mãos e nos pés, justamente por esse distúrbio hidroeletrolítico, né? Então vale a pena em pacientes que sofrem desse mal, que todo mundo fazer hidratação boa e que está usando topiramato, fazer ela ainda mais vigorosa, com um cuidado ainda maior. Tá ótimo. Antes de encerrar, doutora, eu tenho duas perguntinhas aqui, da Sueli Lira. Ela gostaria de saber como é que ela sabe se a enxaqueca que ela sofre é crônica. Muito boa essa pergunta, né? Interessante. Olha, a enxaqueca existe episódica, frequente e a crônica. Na verdade, a enxaqueca crônica é dita uma dor de cabeça, normalmente que tem mais de 15 dias por mês, por um período maior do que 3 meses. Mas não precisa dos 15 dias ter sintomas de enxaqueca. Desses 15, 8 você vai ter que ter sintomas com uma dor parecida com essa que a gente mencionou, que é essa dor unilateral, pulsátil, a luz incomoda, o barulho incomoda, de moderada a intensa, né, e que piora com a atividade física. Basicamente é o seguinte: você está tendo muitos dias com dor,
você está tendo que tomar analgésico mais do que 2 vezes por semana, ou você está tendo nem que seja uma crise por mês, mas que ela seja forte, incapacitante, te coloque na cama, procure o tratamento adequado. Provavelmente você vai ter necessidade de fazer prevenção. Tá ótimo, fica aí então a resposta para a Suelen Lira. Muito obrigada pela sua participação. E para fechar, a Beatriz Sampaio, ela pergunta se enxaqueca pode ser causada por algum tumor. Não. É diferente, né? O grande medo dos pacientes no consultório, e aqui a gente vamos aproveitar que deve ser a última para a gente fechar. Sim. A enxaqueca não mata, a enxaqueca ela incapacita, a pessoa perde convívio social, perde dias de trabalho. Então a enxaqueca ela não vai causar, não é uma doença fatal, embora que é a terceira doença mais incapacitante que existe, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então a terceira causa de incapacidade. Então, o que é isso? O paciente com enxaqueca, ele perde habilidades, perde qualidade de vida mais do que as outras todas as doenças, inclusive às vezes mais que alguns tumores. Mas a enxaqueca não causa nenhuma outra doença secundária como um tumor. E uma vez que você fez o diagnóstico de enxaqueca, você já está tranquilo quanto a isso, não precisa de ficar com medo de aneurisma, tumor, porque a dor é diferente. A dor tem características secundárias e tem aqueles sinais de alerta citados. Então não se preocupe, não precisa ficar fazendo exames em cima de exames. Foca no tratamento ao invés de focar no exame, que vai ter um resultado muito melhor. Tá ótimo. É a resposta aí para Beatriz Sampaio. Doutor, nós chegamos ao final da nossa live. Eu gostaria aqui de agradecer a participação de todos vocês, aproveitar até para reforçar sobre o assunto que hoje nós abordamos, né? A gente sempre faz outras perguntas, mas era sobre mudanças climáticas, que se as pessoas fizerem os tratamentos preventivos, a mudança climática não vai impactar tanto, né? Então, mais uma vez, sentir dor não é normal, vocês têm que procurar o médico neurologista. Doutor, muito obrigada pela sua participação, por nos receber aqui novamente em Belo Horizonte. Agora eu deixo esse espaço aberto, caso o senhor queira mandar um recado para os nossos seguidores que estão nos assistindo. Eu agradeço mais uma vez o convite. A gente que está na Sociedade Brasileira de Cefaleia, a gente tem a obrigação de divulgar o conhecimento, divulgar as dores de cabeça, divulgar esse estudo que a gente faz na nossa área. E o mais importante é o seguinte: dor de cabeça não é sinal de sofrimento eterno. Enxaqueca crônica não é sinal de sofrimento eterno. A gente tem muito tratamento, a Sociedade Brasileira é a segunda maior sociedade do mundo, então tudo que existe no mundo de mais avançado, aqui no Brasil a gente já está fazendo igual e a gente já está gerando ciência. Então quem é brasileiro deveria se orgulhar dos nossos neurologistas, colegas da sociedade, e que não precisa de conviver com a dor. Tem tratamento eficaz, é só procurar um neurologista. Eu queria deixar o site também da Sociedade Brasileira de Cefaleia, sbce.med.br, que lá tem um diretório que você vai achar o médico da sua cidade que é vinculado à nossa sociedade. Obrigado. Obrigada, doutor. E eu aproveito também para deixar o nosso site, que é o www.enxaquecacronica.com.br, onde tem a aba Encontre o seu médico, Encontre o médico, que está associada à Sociedade Brasileira de Cefaleia, essa parceria que nós temos. Então é só você colocar o seu estado, o seu CEP, que ele já direciona para os médicos da sua região. E doutor, muito obrigada pelo esclarecimento. É sempre um sucesso quando a gente faz a live aqui com você. Pena que passa rápido o tempo, mas eu agradeço mais uma vez a sua participação e a participação de todos vocês, a audiência. Muito obrigada e até a próxima.